Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão que é muito reconfortante. Ah, com certeza. Aquela coisa exata, né? Isso. A gente pode imaginar a engenharia de um raio-x. Alguém cai, quebra o braço, e aí a imagem mostra aquela linha branca irregular na tela. Uhum, fica bem claro. Exato. O médico simplesmente aponta o dedo e decreta onde está o problema. É binário, quebrado ou não quebrado. Visível, categorizável e, de certa forma, até fácil de lidar, porque a gente sabe exatamente o que está enfrentando. Pois é. O que a gente procura, no fundo, é a segurança de um inimigo óbvio, digamos assim. Sim, Quando o problema está claramente desenhado na nossa frente, a solução parece ser só uma questão de aplicar a técnica correta. mas aí que tá. O desafio começa de verdade quando a gente entra no campo do comportamento humano e da espiritualidade. Ah, aí a coisa muda de figura. Totalmente. De repente, essa máquina de raio-x para de funcionar. A paisagem diagnóstica fica sendo, bem sincero, incrivelmente turva. Muito turva. E é por isso que começa agora mais uma análise aprofundada. A nossa missão hoje não é simplesmente ler um texto. Nós vamos investigar um mistério muito peculiar sobre a natureza humana. E partindo de uma premissa que desafia bastante o senso comum, né? Muito. Imagina a seguinte situação para quem nos ouve. Se alguém disser que o maior perigo para a integridade espiritual não está lá fora, no mundo secular, mas sim escondido de forma brilhante dentro das próprias práticas religiosas. Faria sentido? Exatamente, faria sentido. Essa é a grande questão de hoje. Essa é a provocação central do material que a gente tem em mãos hoje, o documento do irmão Marcelo Oliveira. Que tem um título bem instigante, diga-se de passagem. Que o título é Você pode estar cometendo idolatria sem perceber, uma revelação triunfanista, e propõe exatamente isso. O autor argumenta que pessoas com as melhores intenções possíveis podem estar cometendo um dos erros mais graves da teologia cristã sem sequer notar. Então vamos desempacotar isso, porque a palavra idolatria carrega uma bagagem visual muito, mas muito pesada. Nossa, com certeza. Quando a gente ouve esse termo, a mente da maioria das pessoas projeta imediatamente um filme de época. Estátuas de ouro, templos de pedra na antiguidade, bezerros de ouro no deserto. É algo que soa distante no tempo, né? Quase primitivo. Isso, soa como algo que não faz parte do nosso dia a dia. Mas a fonte de hoje começa justamente desmontando essa visão exclusivamente material. E faz isso voltando lá para a raiz das palavras. O que é fascinante aqui é olhar para a origem grega e perceber que a nossa compreensão popular acabou perdendo uma nuance crucial com o tempo. Como assim? O texto explica que idolatria funde dois conceitos. O primeiro é eidolon, Eidolon. Certo. que a gente traduz superficialmente como imagem. Mas o termo também significa fantasma, semelhança ou uma representação material de algo invisível. Ah, interessante. Tem uma camada a mais aí. Tem sim. E o segundo conceito é latreia, que significa serviço, culto ou adoração. Então, juntando as peças, a etimologia nos entrega o conceito de prestar culto a uma representação que não é o Deus verdadeiro. Exatamente. Só que, sendo bem sincero, até esse ponto da leitura do material, eu ainda estava imaginando a estátua de ouro. É inevitável, né? Ainda parece algo que ficou preso lá no passado. Porque, convenhamos, ninguém que eu conheça acorda de manhã, vai até o quintal e presta culto a uma escultura de bronze. Pois é. Mas a genialidade da exegese bíblica, como o autor demonstra tão bem, é que ela não parou no tempo. Uhum. No Antigo Testamento, a abordagem era de fato muito visual e literal. Porque, claro, aquela era a linguagem da época. Sim. A gente vê aquela proibição direta em Êxodo 20 contra a criação de imagens de deuses pagãos. E vemos os profetas também, como Oséias, denunciando a prostituição espiritual de Israel ao seguir essas peças físicas. O foco inicial era tirar a adoração do objeto palpável. E é muito interessante ver como esse conceito amadurece dentro da própria Bíblia. O texto dá um salto exegético e levanta grande questão para a nossa análise de hoje. Que é como isso se traduz para o nosso mundo contemporâneo, certo? Isso. Porque o ser humano evoluiu, a sociedade ficou infinitamente mais complexa e os nossos desvios
acompanharam essa complexidade. Sem dúvida. E no Novo Testamento, a idolatria é transportada do quintal, como você brincou, direto para o campo moral e espiritual. Aí a ficha cai. Cai mesmo. O documento cita o apóstolo Paulo em Colossenses 3, versículo 5. E essa é a passagem que muda completamente as regras do jogo. Paulo define a avareza como idolatria. A avareza, quer dizer, um sentimento, um desejo... Exato. Uma motivação totalmente interna. Sabe, eu gosto de pensar nisso como se fosse um vírus que sofre uma mutação perfeita. Boa analogia. Como seria isso? Tipo, na antiguidade, o vírus da idolatria era óbvio, externo e visível. Era a tal estátua na praça pública, era fácil apontar o dedo e dizer, olha, ali está o erro. O diagnóstico era simples. Mas hoje, esse vírus se tornou assintomático e interno. Ele se disfarça de desejos comuns, de ambições que a nossa sociedade não só aceita, como até aplaude. O desejo desregrado por bens, o acúmulo financeiro obsessivo que a fonte menciona. Isso. O vírus aprendeu a viver dentro do hospedeiro sem causar nenhum alarde. E a teologia contemporânea reflete muito isso, definindo a idolatria como qualquer tentativa de manipular Deus ou de dar primazia absoluta a coisas criadas. A sua analogia do vírus ilustra perfeitamente o mecanismo de sobrevivência do ídolo. Ele se adaptou ao ambiente interno, porque se continuasse sendo uma estátua, seria facilmente destruído hoje em dia. Com certeza. E entender essa adaptação ajuda muito a compreender por que os textos sagrados tratam a idolatria com uma severidade que, à primeira vista, para quem lê hoje, pode parecer meio desproporcional. Eu vou até fazer o advogado do diabo por um segundo, porque essa é a dúvida que surge naturalmente para quem estuda o tema. Manda. Quando a gente pensa na palavra pecado, especialmente pecados considerados muito graves, a primeira coisa que vem à mente são ações que causam dor direta a outras pessoas. Sim, coisas concretas. Violência, corrupção, engano, destruição de vidas. Chamar a idolatria de a raiz de todos os erros, como o texto do irmão Marcelo faz, soa quase... abstrato demais? Exato, abstrato demais. Como é que o autor conecta esse conceito invisível na mente de alguém com os danos super concretos que a gente vê no mundo? Então, se conectarmos isso ao cenário maior da narrativa cristã, a peça que falta nesse quebra-cabeça é a ordem da realidade. Como assim a ordem da realidade? O documento utiliza Romanos 1:25 para explicar essa mecânica. Ele destaca que o ser humano trocou a verdade de Deus pela mentira e adorou e serviu a criatura em lugar do Criador. Ah, entendi. A idolatria, basicamente, inverte a ordem de tudo que existe. O criado assume a cadeira da presidência cósmica, empurrando o criador para o lado. Exatamente. A bússola moral do indivíduo é quebrada no exato momento em que se coloca algo finito no lugar do infinito. Faz todo sentido. Tem que se pensar na idolatria não como um erro isolado, sabe? Mas como um erro de navegação. Se a pessoa calibra o norte da bússola de forma errada, cada passo seguinte que ela der, por mais bem intencionado que seja, vai levar para mais longe do destino. Nossa, isso é muito profundo. E a rejeição consciente da realidade divina corrompe toda a visão de mundo. É por isso que ela é a raiz. A violência, o engano e a corrupção, que você mencionou, são, na verdade, apenas os sintomas dessa desorientação fundamental. É como se o alicerce da casa cedesse em silêncio e, de repente, a parede da sala rachasse. E todo mundo foca na rachadura da parede. Isso. A gente foca na rachadura, mas o texto está dizendo o tempo todo que o problema real está lá embaixo, na fundação. Perfeito. E as consequências que ele aponta para essa quebra de fundação são pesadíssimas. Muito pesadas. A exclusão do reino de Deus é a consequência direta apontada pela fonte. Ele cita Gálatas 5 e também 1 Coríntios 6. Que listam idolatria explicitamente, né? Sim, explicitamente entre as práticas que impedem a herança eterna. É uma ruptura estrutural mesmo. No entanto, o texto tem o cuidado de apresentar a doutrina de forma bem equilibrada. É importante frisar isso para nossa audiência.
Com certeza. Ele lembra que esse diagnóstico severo vem acompanhado de um tratamento viável. Sim, existe um contrapeso ali no material. A citação de Atos 17:30 fala sobre Deus ordenar o arrependimento. Mostra que, por mais profunda que seja essa quebra de bússola que a gente comentou, a recalibragem é possível quando há uma mudança genuína de direção. E essa possibilidade de retorno é o que dá sentido a todo esse alerta. Com certeza. Mas tem um detalhe. O alerta principal do autor, e o grande cerne deste estudo, não foca nos ídolos mundanos clássicos, tipo dinheiro, ou poder, ou fama. O documento vai numa direção bem mais surpreendente. Ele foca nas ferramentas religiosas. Isso mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E vou confessar, um tanto desconfortável. Dá um certo incômodo, sim. O texto introduz a ideia dos ídolos de estimação. E ele categoriza isso em 4 modernas latrias. A premissa é até assustadora. As formas mais perigosas de trocar o Criador pela criatura hoje estão vestidas de piedade. Sim, elas usam a linguagem da própria fé. Exato. Como o autor explica esses termos novos? Ele deixa bem claro que essas palavras bibliolatria, pastolatria, tempolatria e antropolatria, elas não constam em dicionários bíblicos tradicionais. São termos clínicos modernos, né? Exato. Criados para descrever essa subversão do sagrado. É aquele fenômeno de pegar algo que Deus deu como uma ferramenta e transformar essa ferramenta no próprio Deus. Então vamos mergulhar fundo em cada uma delas, para quem nos ouve entender bem. Começando pela bibliolatria. Certo. Que seria a adoração da própria Bíblia como um objeto em si mesmo. A fonte descreve isso como exaltar a letra acima do espírito, transformando o livro sagrado em uma espécie de amuleto de proteção. O embasamento trazido pelo irmão Marcelo é o Evangelho de João, capítulo 5. Jesus diz aos líderes religiosos daquela época: Vós examinais as Escrituras, e elas são as que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. É um puxão de orelha pesado. Muito. O diagnóstico ali é preciso. O apego obsessivo ao texto, a regra escrita, criou uma barreira para conhecer a pessoa que o texto descreve. Sabe a imagem que me ajuda a visualizar isso? Qual? Imagina alguém que vai a um restaurante espetacular daqueles com o chefe mais renomado do mundo. Ok. Aí o garçom entrega um cardápio maravilhoso. Tem fotos em alta resolução, descrições super poéticas dos ingredientes. A pessoa fica tão, mas tão fascinada pelo cardápio que começa a estudar a textura do papel. Nossa. Ela decora as fontes usadas na impressão, recita as descrições dos tratos para os amigos, mas quando o garçom finalmente pergunta o que ela quer comer, ela vira e diz: "Ah, não quero comer, estou muito ocupada admirando o cardápio." Genial, é exatamente isso. O cardápio existe única e exclusivamente para apontar para a refeição. E, segundo o texto, o livro sagrado existe para apontar para o autor. Essa é uma leitura brilhante da situação. A bibliolatria acontece justamente porque o cardápio não exige nada de quem está lendo. É verdade. Uma dinâmica. Não exige um relacionamento vulnerável. É possível dominá-lo intelectualmente. Nossa, isso é um ponto fortíssimo. Substituir um Deus vivo e incontrolável por um livro fechado é uma forma de idolatria que conforta muito o intelecto, mas no fim das contas mata a essência. E se a gente distorce o livro dessa maneira? É um pulo lógico e muito perigoso começar a distorcer quem ensina o livro. Com certeza. O que nos leva direto para a segunda categoria, a pastolatria, que é a veneração excessiva de líderes humanos. E olha, essa talvez seja a armadilha mais antiga dentro de qualquer dinâmica de grupo. O texto alerta que isso rouba a glória que pertence a Cristo e entrega de bandeja a um ser humano falho. E ele usa um exemplo bíblico muito bom para ilustrar isso, né? Sim, ele utiliza Atos 10 para mostrar o antídoto correto para essa idolatria. É o episódio onde Cornélio tenta se prostrar diante do apóstolo Pedro. A reação de Pedro é instintiva e de recusa absoluta. Ele diz: "Levanta-te, que eu também sou homem." Ou seja, ele chuta o pedestal antes mesmo de ser colocado em cima dele. Exatamente. Mas vem cá, por que a gente faz isso constantemente? Por que é tão comum vermos multidões inteiras transferindo uma devoção quase cega para figuras carismáticas?
Parece que o ser humano tem uma necessidade biológica de aplaudir alguém de carne e osso. É verdade, e a psicologia por trás disso está na terceirização da responsabilidade espiritual. Terceirização. Como assim? É muito mais fácil seguir uma liderança humana, visível. Alguém que entrega regras claras, que diz o que vestir, como falar, o que pensar. É mais fácil do que cultivar um relacionamento invisível, silencioso e, frequentemente, super desafiador com o divino. Faz sentido. A pessoa delega o trabalho pesado. Exato. A pastolatria prospera porque o líder se torna um intermediário que alivia o peso da busca individual. O autor ressalta o tempo todo que líderes são servos, conselheiros e guias. Quando eles começam a receber reverência divina, o ídolo está formado. Então, recapitulando, se nós corrompemos a leitura através do livro e corrompemos a liderança através de pessoas falhas, faz todo sentido que a gente tente engaiolar a experiência com o divino em uma geografia específica. Perfeito. E aí entramos na terceira categoria apontada pelo irmão Marcelo, a templolatria. O apego excessivo ao edifício, à estrutura física, como se o sagrado estivesse de alguma forma confinado a um CEP. O texto é muito direto ao contestar esse apego ao tijolo e ao cimento. Ele evoca os discursos de Estevão e do apóstolo Paulo em Atos 7 e 17. Que foram discursos bem polêmicos na época. Muito. A declaração de ambos é revolucionária, tanto para aquela época quanto para hoje. Eles afirmam com todas as letras: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe, essa ideia de confinar a onipresença deforma completamente o comportamento de quem participa da comunidade. Deforma mesmo. Cria aquele falso senso de segurança geográfica, sabe? O pensamento velado de que aqui dentro dessas quatro paredes eu sou imaculado e protegido. Mas assim que eu passo pela porta de saída e vou para a rua, as regras mudam. A gente pode comparar a templolatria? Alguém que faz uma viagem para um lugar incrível, tipo montanhas e nevadas. Ok. Aí a pessoa compra um daqueles pequenos globos de neve como souvenir. Sim. E depois de alguns anos, ela passa a acreditar que o globo de neve é o local da viagem. Nossa, excelente metáfora. Ela olha para o vidro na estante e acha que está experimentando a grandiosidade da montanha ali. O templo físico deveria ser apenas um ponto de encontro. O autor até lembra que a construção original do templo envolveu um ato de desobediência permitida. Verdade. Quando o edifício se torna sagrado em si mesmo, a presença divina, que é infinita, acaba sendo encolhida para caber em uma caixa arquitetônica. O que nos prepara perfeitamente para a última categoria do documento. E eu diria que, enquanto as três primeiras são ferramentas que a gente acaba distorcendo, esta quarta é o destino final de toda a cultura moderna. A antropolatria. Exato. O culto ao próprio eu. A adoração da humanidade. O autor vai lá na raiz mais profunda da narrativa bíblica para fundamentar isso. Ele conecta a antropolatria diretamente com o Gênesis 3, versículo 5, que é a oferta da serpente com aquela promessa enganosa de que serão como Deus. A tentação original. E ele também faz um paralelo com a queda de Lúcifer descrita em Isaías 14, onde o desejo de exaltação própria e de uma autonomia absoluta gerou a ruptura primordial. É o espelho perfeito dessa rebelião original. E a antropolatria não é necessariamente alguém acendendo velas para uma foto sua no espelho do quarto, não. Não, de jeito nenhum. É muito mais sutil. É colocar a própria vontade, os próprios desejos, o meu jeito de ser e a minha verdade acima da soberania de qualquer outra coisa. Isso mesmo. É basicamente vestir o hiperindividualismo do século XXI com roupas espirituais. E o fechamento desse ciclo todo nos traz de volta aquele versículo, Romanos 1, 25. Da troca do Criador pela criatura. Exato. Se a idolatria é adorar e servir a criatura em lugar do Criador, a antropolatria é a expressão máxima disso. Porque, nesse cenário, nós somos o ídolo e o adorador ao mesmo tempo. É um ciclo fechado em si mesmo. Nós promovemos as nossas opiniões, o nosso conforto e o nosso orgulho a um status intocável. O texto mostra como isso invalida toda a premissa da fé cristã, que exige a rendição do ego. Olha, é quase perturbador perceber como essas quatro categorias
mapeiam tão perfeitamente as bases da experiência religiosa moderna: o livro, o líder, o lugar e o próprio indivíduo. E o mais irônico é que todas essas são partes vitais e necessárias de uma comunidade de fé. Sem dúvida. Sem a Bíblia, não há mensagem. Sem líderes, há caos. Sem locais de reunião, a comunidade se dispersa. E sem o indivíduo, não há relacionamento. Mas o documento revela que o veneno está na dose, e principalmente no foco. Certo. Qualquer uma dessas bênçãos, quando ganha o peso absoluto da adoração, acaba esmagando a verdadeira espiritualidade. Então a linha que separa a reverência saudável do culto idólatra é bem visível, né? E incrivelmente fina. O material que analisamos hoje não chama ninguém a abandonar a leitura das escrituras, ou a desrespeitar lideranças, muito menos a fechar os templos ou a odiar quem nós somos. Ainda bem. O apelo do autor é para a manutenção da hierarquia correta. É garantir que a ferramenta nunca, sob hipótese alguma, se transforme no alvo. Então o que a gente tira de toda essa investigação? É a grande pergunta. Depois de navegar pela evolução da palavra idolatria, de entender a quebra da bússola moral lá em Romanos e de destrinchar a bibliolatria, a pastolatria, a templolatria e a antropolatria, o estudo do irmão Marcelo Oliveira nos deixa uma lição cristalina. Que a idolatria definitivamente não ficou soterrada sob as areias do Antigo Oriente Médio. Nem um pouco. Ela sobreviveu justamente porque aprendeu a habitar o interior do coração humano. Ela trocou aquela estética do paganismo explícito pela estética da religiosidade inquestionável. E, ironicamente, os maiores esconderijos dos ídolos modernos são exatamente as ferramentas dadas para adorar o Deus verdadeiro. Pois é. E a utilidade prática de compreender tudo isso para a nossa audiência, para quem quer manter uma mente crítica e uma vida espiritual lúcida, é imensa. A gente vive numa era de extremos. Por um lado, há um cinismo absoluto, e por outro, a aceitação cega de dogmas, de celebridades do mundo gospel e um apego gigantesco a estruturas físicas. A lucidez exige uma autoria do pensamento. Não basta a pessoa frequentar um ambiente e seguir rituais mecanicamente. O pensamento crítico sobre as próprias motivações precisa ser constante. Desenvolver esse vocabulário que o autor nos propõe hoje ajuda a identificar quando estamos criando atalhos, sabe? Quando começamos a confiar mais na placa do lugar do que no propósito real dele, ou mais no dom da oratória de um homem do que no conteúdo da mensagem. É sobre fazer uma auditoria honesta das nossas próprias prioridades, dia após dia. Porque se o vírus agora não apresenta sintomas externos evidentes, nós precisamos ser nossos próprios diagnosticadores. Com certeza. Exige a coragem de olhar no espelho e perguntar: eu estou buscando o propósito original ou estou apenas fascinado pela beleza do cardápio e pelo carisma do garçom? É um exercício contínuo de vigilância. Compreender a mecânica por trás dessas formas invisíveis de idolatria retira aquele véu de inocência que muitas vezes a gente coloca sobre os nossos hábitos mais rotineiros. É um convite pesado, porém necessário, para não vivermos no piloto automático. E para encerrarmos a nossa imersão nesse documento tão provocativo de hoje, eu quero deixar um pensamento final. Vamos lá. Um desafio intelectual para quem nos ouve levar e mastigar durante o resto da semana. Considerando a genialidade dessa mutação do ídolo, Sim. se as coisas mais sagradas, o livro que instrui, os líderes que inspiram, os lugares que acolhem, podem ser silenciosamente distorcidas e transformadas em barreiras impenetráveis que nos separam da verdadeira essência? E tendo em mente que o ser humano tem uma capacidade quase infinita de se enganar, né? De trocar a verdade pela mentira de forma subconsciente e ainda justificar isso tudo com boas intenções. Exatamente. Se o processo é tão sutil e indolor, qual seria o objeto inofensivo, a ferramenta superútil ou a certeza moral inquestionável na rotina de cada um de nós, que, bem de mansinho, pelas portas dos fundos, acabou assumindo o trono principal que nunca lhe pertenceu? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia em mais esta jornada de descobertas. Continuem questionando o que parece óbvio e até a próxima análise aprofundada.